Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite, estamos terminando essa quinta-feira de 12 de setembro de 2013. Uma das histórias mais fascinantes vai ganhar mais um capítulo em breve. O velejador Wilfredo Schirmer, aquele que todos conhecem, das épicas jornadas pelos mares afora, recebeu autorização do Ministério da Defesa para gravar imagens internas do submarino U-513, um submarino alemão que foi abatido por aviões norte-americanos durante a Segunda Guerra, mais exatamente em 1943, aqui pertinho, na costa de São Francisco do Sul. Já existe um trabalho feito pelo próprio Schirmer a respeito deste submarino. E certamente as imagens vão dar um capítulo à parte nessa história desse submarino alemão que matou, onde morreram 46 tripulantes. Alguns dos tripulantes ainda sobreviveram, juntamente com o comandante, que, segundo o documentário, foi condecorado por Hitler lá na Alemanha. E eu tomar conhecimento dessa história, eu me lembrei de um outro submarino também famoso, o Stef Graf, se não me engano, eu sei que terminava em Graf. Quem vai para Montevidéu tem até monumento, tem até museu com relação a esse submarino. Ele foi ali lá na Europa Central, no Mar do Norte, ele fez misérias em embarcações aliadas. E ele foi sendo perseguido até aqui, a bacia do Rio da Prata. E, seriamente atingido, ele ancorou em Montevidéu, que naquela época o Uruguai era país neutro. Também foi uma outra epopeia da Segunda Guerra Mundial envolvendo submarinos alemães. Voltando aqui para Joinville, uma boa notícia ontem foi divulgada pela Univille. Ela vai dobrar as vagas para o curso de medicina a partir do ano que vem. Dobrar significa que vai ter um vestibular de verão e outro vestibular de inverno, cada vestibular oferecendo 48 vagas. Como agora só tem um vestibular, as vagas irão dobrar. E como a Faculdade de Medicina oferece um atendimento à população, a nossa população também vai ser beneficiada, porque vai aumentar esse atendimento junto às pessoas carentes aqui da nossa cidade. Os estudantes de medicina vão atender e, para isso, a Univille precisa construir mais 10 ambulatórios aqui na zona sul da cidade, no prédio adquirido pela nossa universidade, cujo curso de medicina tem uma das mensalidades mais caras aqui de Santa Catarina, mais de R$3.000. E um assunto que eu venho defendendo há bastante tempo, não sei por que ainda não foi implantado, certamente não é por falta de dinheiro, é a tornozeleira eletrônica para monitoramento de detentos e pessoas condenadas ou pessoas que precisam de uma vigilância das autoridades judiciais. Ela funciona perfeitamente nos Estados Unidos. E aqui deveria ser aplicada exatamente em jovens infratores, marginais que hoje estão soltos porque não tem lugar na cadeia. Eles poderiam ser fixados em casa, com hora para chegar, sob controle da tornozeleira eletrônica. Eu sempre costumo dar um exemplo. Eu estava no sul da Flórida, em Pompano Beach, no Krebs Crab, um lugar na Federal, lá é um lugar famoso de encontro de jovens, de chopp, é um restaurante muito famoso lá em Pompano Beach. E eu estava acompanhado do Russinho, que morava lá na época,
E ele conhecia muita gente quando se aproximou um brasileiro. E ficou a conversar com o Rocinho e, de repente, ele falou que precisava ir embora. E todos estranharam, mas são nem 9h30 da noite, para que ir embora? É que ele estava sob controle da tornozeleira e tinha que se recolher em casa todos os dias às 10 horas da noite. Não é um bom controle, não é uma ferramenta importante para a justiça, para a prevenção. Ao invés de prender um cara como esse, a punição de estar em casa sempre a partir das 10 horas da noite, para ele não aprontar. Aí ele mostrou a perna e a tornozeleira fixada, que denuncia que se ele não estiver naquele horário, o sistema eletrônico lá na delegacia identifica a sua ausência naquele período e ele certamente vai ser punido com outras sanções. Felizmente, aqui em Santa Catarina, nesse final de semana, aliás, final de semana passado, esse assunto voltou à tona e acho que é algo necessário em função até desta superlotação carcerária que nós temos aqui em Joinville. Outro exemplo, jovens que são viciados em crack, esses são 1.000 para uma vaga nas clínicas de tratamento mantidas pelo poder público. Por que não colocar essa tornozeleira para controlá-los? Seria uma das formas. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o programa Os Colunistas, aqui na TV da Cidade. Lembrando que depois eu vou lhe fazer uma pergunta a você, telespectador. Você gosta de Joinville? Certamente que sim. Mas agora é fácil gostar de Joinville. Será que você gostaria no final da década de 70? Já voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Como disse, você certamente gosta de Joinville. Mas você gostaria de Joinville da 1978, 79? Naquela época não tinha 1 metro de asfalto, só paralelepípedo. Na prefeitura tinha uma divisão, uma profissão, calceteiro. E era comum, e eu já vi várias vezes, várias ruas, a rua ficar interrompida e homens sentados colocando o paralelepípedo entre areia nas ruas. Porque asfalto, até hoje nunca entendi, não tinha. Problema de dinheiro não deveria ser. Outra coisa, Joinville tinha poucos prédios. Ninguém entendia por que Joinville não tinha prédio. Diziam que o terreno era frágil, que não dava para construir prédio. Na Joinville de 78, 79, restaurantes eram raros. Tinha a Petisqueria Pinheiro, ali na Rua Itajaí, com a Rua 7 de Setembro, que era Frutos do Mar. Tinha o Bierkeller, que você chegava lá para jantar 10 horas da noite, olhava para um lado, o garçom já estava colocando as cadeiras em cima da mesa, como dissesse, está na hora de fechar. E a Dietrich, que era um lugar concorridíssimo. Para conseguir um lugar lá, tinha que ter sorte. E não tinha muitas opções. Naquela época, Joinville adormecia com seu povo a partir das 10 horas da noite. Eu trabalhava no Jornal Notícia, aqui no centro, e morava lá na rua onde hoje é Arena. E não raro eu ficava ali pelo centro com os amigos, não tinha carro quando já que cheguei, ia a pé pela Rua São Paulo e ficava admirado. 10 horas, 10h30 da noite, nenhum movimento, nenhum carro, nenhuma pessoa nas ruas. É que naquela época todos trabalhavam de dia e descansavam à noite. Era impressionante. Hoje temos motéis de luxo. Naquela época só o Budal lá no Costa e Silva, pelo menos o melhorzinho. Casas noturnas,
Hoje tem aí a Marlene, que é uma das melhores casas noturnas de Santa Catarina e talvez até do Brasil, do sul do Brasil. Naquela época era o Bambu, ali na rua 15 de novembro. Joinville não tinha nada durante a noite. O Salão Russo só funcionava sexta-feira à noite e olhe lá, porque era muito longe. Joinville naquela época tinha o Ernestão e o Campeonato Brasileiro, o JEC, que era a única opção de lazer nos finais de semana, quando não dava para ir para a praia. Duro, ou aliás difícil, era gostar de Joinville naquela época. Hoje é muito fácil. E mesmo assim, muitos, como eu, que aqui chegaram, muitos que aqui chegaram, gostaram de Joinville e estão até hoje. Na área política, agora em setembro, termina o prazo para os políticos escolherem os seus partidos. Muitos estão cogitando mudanças. Algumas estão praticamente certas, como é o caso do Rodrigo Coelho, que vai sair do PDT e ir para o PSB, partido do qual o seu pai é filiado e membro do diretório regional. O Rodrigo vai ser candidato a deputado federal. E terá como companheiro de chapa o vereador Patrício Desso, que vai sair do PSD. Uma dúvida ainda reside quanto ao futuro do deputado estadual Nilson Gonçalves. Ele é muito amigo do Jorginho Melo, presidente do PR aqui em Santa Catarina, mas acredito que o Nilson vai acabar ficando no PSDB. O PR ainda é muito pequeno, não tem lastro para comportar legenda para deixar um candidato tranquilo, como é o caso do Nilson. Não se conhece outro nome de expressão a não ser ele e o Jorginho Melo. E se os dois forem para o PR, eles podem morrer abraçados. Aliás, será que não tem nenhum político amigo do Tebaldi e amigo do Nilson Gonçalves para tentar uma reaproximação dos dois? Honestamente, acho que hoje um está precisando do outro. O Tebaldi precisa mais do Nilson, é verdade, mas o Nilson também precisa do Tebaldi, porque pela primeira vez, desde que eu conheço o Nilson Gonçalves, a sua reeleição não está tão tranquila como nos anos anteriores. O Nilson que sempre se elegeu com tranquilidade. E essa dificuldade chama-se João Carlos Gonçalves. O Nilson precisa do Tebaldi e o Tebaldi precisa do Nilson. E são as maiores lideranças do partido aqui na região e não tem ninguém que faça uma aproximação entre eles. Eles têm problema pessoal, de relacionamento pessoal, não vem aqui ao caso, mas em política é a arte de engolir sapos. E está na hora dos dois, que já são adultos, engolirem sapo e fazerem uma dobradinha. Porque a reeleição do Tebaldi também está muito comprometida. Muito comprometida. A continuar assim, ele não vai fazer dobradinha com os dois candidatos do próprio partido aqui em Joinville. Tenham todos uma boa noite e voltamos amanhã aqui no programa Os Colunistas. Os Colunistas com Luiz Veríssimo.